Oi, pessoal. Eu demoro a aparecer, mas eu apareço. E quando eu apareço, é sempre com uma dica de leitura daquelas que vale muito a pena a gente dar uma sentadinha e ler. Esse, ele é um livro que foi publicado pela editora Fósforo, que faz parte dele o texto O Cometa, de Du Bois, e o texto O Fim da Supremacia Branca, de Hartmann, que é justamente uma leitura, uma atualização do Cometa na contemporaneidade. E eu vou falar um pouquinho o porquê disso. Primeiramente, pensar os autores, né? Du Bois, ele foi um historiador, sociólogo, teórico, um dos avanços da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor nos Estados Unidos. Ele formou-se ainda em 1888, então ele vai estar naquele momento de viver as tensões pós-emancipação nos Estados Unidos, ver as consequências do racismo e suas novas colocações no mundo, porque o racismo ele é uma estrutura que ele vai se renovando para se adaptar, para se atualizar e para permanecer. Então, se a gente tem a escravização, ela é rompida, a gente vai ter o desenvolvimento de outras leis, o desenvolvimento de outras articulações que colocam o indivíduo negro em um lugar de sujeição. O Du Bois, ele viveu a experiência das leis de Jim Crow, ele vai estar vendo os linchamentos, como os linchamentos vão estar tomando uma expressão cada vez maior nos Estados Unidos, como a gente vai ter a construção de presídios voltados para o encarceramento da população negra. É situado nesse cenário de horror do que é ser negro que ele vai desenvolver suas obras. Então, ele é autor de várias obras, Almas das Gentes Negras, Reconstrução da América Negra, e entre eles, que seria uma tradução assim, bem literal, Água Negra, Vozes de Dentro do Véu. É de Vozes de Dentro do Véu que esse texto, O Cometa, faz parte. E o que é esse livro? Esse livro é uma coletânea de textos autobiográficos de Du Bois, faz parte de uma trilogia, ele escreveu 3 textos, né? 3 livros nessa mesma pegada. E esse primeiro, ele vai colocar poema, ensaio, conto, muita coisa que ele foi criando, e ele coloca nessa coletânea, e entre eles está esse texto, O Cometa. É um livro que vai ser publicado em 1920, então é um período de muita tensão, uma tensão muito grande que ele vai estar experienciando nesses Estados Unidos tomado pela segregação. E aí, o que é que Du Bois vai estar trazendo pra gente? É uma protoficção que vai estar ambientada num contexto apocalíptico. É tipo assim, o mundo vai acabar e aí vai sobreviver 2 pessoas. E essas 2 pessoas, ele vai colocar um homem negro e uma mulher branca. Então, desde o início do texto, agora, spoiler, quem não quiser spoiler, para por aqui, porque vem o spoiler. Ele vai colocar justamente um homem negro que tá naquele que a gente chama de não lugar, que é ser o outro dentro da sociedade, aquele indivíduo que tem sua humanidade negada pelo racismo, que está nos lugares de maior violência. Então, se a gente for pensar, esse homem negro, ele está nas escadarias de um banco, onde ele trabalha, né? Ele trabalha pegando as coisas, é um mensageiro, e ele é colocado dentro, vamos pensar, um bueiro, um buraco lá no fundo do banco para pegar um documento. Só que nesse momento está marcado para passar um cometa. E esse cometa ia liberar gases tóxicos que ninguém sabia ainda o que ia acontecer. E ele vai lá procurar. Nessa procura ele acha o documento que tinham mandado e ele acha também ouro. E aí traz muito esse ambiente, né, de tudo que foi roubado no processo da colonização que está naquele banco e que ele encontra, só que quando ele sai, a galera tá toda morta, tá todo mundo morto. O segurança do banco tá morto, o prefeito tá morto, tá todo mundo morto. Então, ele fica andando por essa cidade cadavérica, um cemitério que acabou de ser posto, e ele vai experienciando esse lugar. E o que é que o cara faz? Ele pensa,
Eu tenho que sair daqui porque vão achar que foi eu que fiz tudo isso. Aquele lugar da culpa que é colocado no indivíduo negro, mesmo sem ele ter relação alguma. E ele sai. Quando ele sai, ele vai procurar algo para comer e ele vai num restaurante lá, que jamais ele seria atendido. Então o texto vem permeado de muitas reflexões assim, caramba, eu não comeria essa comida se essa galera não tivesse morta. Eu não estaria aqui se essa galera tivesse morta. Ele começa a entrar em lugares que ele jamais entraria. Ele pega um carro e vai dirigir para ir até procurar no seu bairro, sua família e tal. Só que nesse caminho ele encontra uma sobrevivente também, que é uma mulher branca, que no momento estava no seu ateliê, no seu estúdio, revelando fotos e não foi atingida pelo cometa. E essa mulher está em desespero, gritando, e nesse primeiro momento ele vai até ela. É um ser com vida, né? E não há essa tensão da raça dela ser uma mulher branca e ele ser um homem negro. Naquele momento, né? Naquele momento específico, porque depois vem, viu? E aí ele vai, encontra essa mulher e tem todo um choque. Aquele choque, né? De duas pessoas com vida e entender o que era que estava acontecendo. Agora, um detalhe. Sabe como é o nome do cara? Jim. Obviamente fazendo referência às leis de Jim Crow. Du Bois vivenciou as leis de Jim Crow. Du Bois vivenciou os linchamentos sistemáticos da população negra, que era aceitado pelo Estado. E aí ele transpõe esse clima de terror, que é viver sob o jugo da morte o tempo inteiro, para o seu texto. Outra coisa interessante o homem negro aqui, eu vou falar o sujeito negro, que engloba homens, mulheres, ele só vai ser livre no momento que esse mundo eclipsar, no momento que não existir mais essas relações de raça estipuladas. É necessária a morte do mundo para haver liberdade do sujeito negro, porque esse indivíduo ele só vai gozar de uma experiência de liberdade em relação à morte de toda uma população. Exato. E aí, ele vai encontrar essa mulher branca. A partir desse encontro aí, vocês vão ler, porque vai ter algumas tensões raciais entre os dois, mas também vai ter uma ideia de que ele, enquanto os únicos dois sobreviventes, é capaz de gerar uma nova raça livre das querelas raciais. Isso vai ser possível? Só que, no fim do texto, você descobre que só Nova York que foi exterminada, e vai chegar mais gente nesse rolê que vai culminar no fim de uma história, com a gente chegando a um olhar de... tem como abolir as raças, tal qual posteriormente Fanon coloca que é a nossa única saída para gozar da nossa humanidade. Vou deixar já essa parte. Segunda parte é o texto Fim da Supremacia Branca, que aí a Hartmann vai situar na história o texto do Du Bois. E aí é pedrada, porque ela vai trazer o contexto histórico, ela vai ambientar aquilo que ele estava vivendo, ela traz casos de linchamentos que ele experienciou, que ele traz nos seus textos, como da Mary Turner, que foi uma mulher preta que denunciou quem matou o seu companheiro e outros jovens negros, e aí ela é amarrada numa árvore, ela é queimada viva, seu ventre é aberto, seu bebê exposto cai no chão, pisado, morto, e ela recebe vários tiros e aí finda a vida dessa mulher. Então ela trabalha muito no horror de como a supremacia branca se articulou. Porque quando a gente fala de supremacia branca, a gente não pode pensar que é uma coisa abstrata, só a Ku Klux Klan, por exemplo. Não, a população fazia parte desses linchamentos. É uma coisa difusa dentro da sociedade que tá desde o alto extremo do linchamento até uma composição teórica que nega a humanidade de uma pessoa negra. A supremacia branca, ela trabalha de uma forma muito arquitetada para justificar as formas de exploração. E a Hartmann, ela é professora de literatura comparada e isso aí os críticos dela já colocam, ela revoluciona a forma de se contar
história da população negra. Então ela vai trazer um panorama, um olhar sobre a branquitude, a responsabilização dessa galera em relação a situação da população negra, né? E vai analisar o texto de uma forma muito profunda, muito atenciosa e que você sai com muitos pensamentos. Nisso tudo, eu tô falando, ó, só de 80 páginas, para vocês terem uma ideia. É um pequeno texto que você lê assim, ó, rapidinho. E é a indicação de hoje, dizer para vocês conhecerem essa obra que vale muito a pena e justamente convidar a uma leitura que inquieta, uma leitura que nos deixa extremamente reflexiva, apesar de ser uma leitura rápida, é uma leitura doída, acima de tudo. E é isso, eu fico com o convite e até o próximo vídeo. Quem gostou, indica aos amigos, compartilha e indica também o livro, né? E é isso, um cheiro!